Ok, então nosso objetivo já está definido e a gente já sabe qual que é o público que a gente está trabalhando, qual que é o próximo passo. Eu preciso ter as minhas métricas, né, os meus fatores críticos de sucesso. Métricas para definir se eu estou no caminho certo, se eu estou alcançando o meu objetivo. Quando nós trabalhamos, né, de métricas e fatores críticos de sucesso, é a mesma coisa quando a gente vai fazer um planejamento, seja ele em qualquer área, né? A gente tem muito esse planejamento de vida, né? Tem planejamento conhecido como colar de pérolas, que eu vou desenhar aqui. É um círculozinho, um risquinho, círculozinho, um risquinho, círculozinho, um risquinho. Aqui, ó. Tipo esse aqui, né? Vamos ver. Então, e aí você tem os círculos maiores, né? Que é onde você tem os fatores críticos de sucesso. Vamos dizer que esses menores aqui são micro resultados. E o grande é um fator crítico de sucesso. Quando você vai fazer um projeto de storytelling, você não precisa fazer o seu objetivo, vamos dizer que você tem um objetivo muito grande, e aí você não precisa finalizar o seu objetivo na primeira história. Você pode ir contando histórias para levar a pessoa até onde você quer. Essa é a melhor maneira. Então vamos dizer que o seu objetivo, você está contando histórias nas suas redes sociais. Então você, em algum momento você vai falar sobre um determinado produto. Antes de falar lá sobre a sua mentoria, sobre o seu produto de high ticket, um produto que ele tem um grande valor, você vai aquecer essas pessoas até chegar lá. Você vai criar uma ressonância, um engajamento com essas pessoas, uma comunicação, um relacionamento. Então você vai ficar contando histórias que vai trazer para essas pessoas uma referência de símbolos que são os mesmos que ela tem, de referências as mesmas que ela tem. E aí, às vezes até as partes de resistência, você também vai mostrar que você tem resistências semelhantes a ela. Para quê? Para que você se torne um emissor que seja parecido. E aí, quando você for definir, você precisa definir métricas para saber se as pessoas estão indo no caminho que você quer. E como que você faz isso? Você pode estabelecer, vamos dizer aqui, trazendo aqui para as redes sociais, você tem a intenção de fazer com que a pessoa compre a sua mentoria de, sei, R$ 3.000, R$ 5.000. Mas para poder chegar lá, às vezes é um salto muito grande para ir direto. Mas daí você começa a ter relacionamentos gratuitos com essa pessoa. Tem YouTube, faz alguns webinários fechados só para sua rede de contatos, gratuito. E ali você depois oferece um livro, que tudo bem, um livro, comprar um livro ou um e-book, então são tickets menores, mas que já faz a pessoa ter um relacionamento maior. Depois você já oferece um curso gravado, onde você tem uma experiência um pouco melhor, e aí já aumenta um pouquinho o ticket, e aí você vai melhorando a experiência com esse cliente, até fazer com que ele compre a mentoria. E nesse trabalho a gente chama de lifetime value, né, que é o valor de vida que o cliente vai ter com você. E o que você está fazendo nesse contexto? Em todo momento, todo contato que você tem que ter com o seu cliente, você tem que contar uma história para ele. E aí essa história tem que trazer ele para onde você quer. Isso aqui eu estou falando quando o fim é você com seu negócio digital. Agora vamos dizer que você está dentro da sua empresa e lembra lá do acidente que eu falei que o cara estava colocando a mão lá e machucava? Às vezes não é o único problema, você tem diversos problemas. Só que se você for falar tudo de uma vez só, você não vai conseguir se comunicar com ninguém. Então você tem que ir devagarzinho, de passo a passo, métrica por métrica. Então, diferente do trabalho que você está fazendo, você tem que definir uma métrica para saber se você está indo no caminho certo. Se a métrica ali são os acidentes de trabalho, se você tiver uma redução dos acidentes de trabalho comparado ao mesmo período do ano anterior ou do mês anterior, o que acontece? Quer dizer que você cumpriu o objetivo. Se a sua métrica é o que? É aumento de engajamento nas redes sociais, fica até mais fácil, porque as próprias plataformas elas conseguem te dar isso. Então você consegue identificar de maneira muito rápida se você está no caminho certo ou não. Então é aquela coisa da internet, né? R, mas R rápido e barato. Então você fica testando lá qual comunicação acerta mais e quando você acertar dentro de uma comunicação, você mantém ela até você precisar trocar. Essas métricas você tem que estar muito bem definido. Você tem que identificar como, ó, esse post teve tanto engajamento, esse curso que eu vendi, ele conseguiu vender tanto, isso aqui teve uma boa avaliação. Então essas métricas elas têm que ser mensuradas a todo momento. Mas existe uma possibilidade mais técnica aqui da gente validar esse processo. Ó, eu vou trazer aqui para vocês. Então, para que a gente entenda aqui, ó, a conformidade da gestão,
é se as pessoas estão seguindo. Se as pessoas estão seguindo o que você pediu. Então você tem lá a sua história, você tem o seu objetivo, você fez todo aquele mapeamento e vai ver se as pessoas estão seguindo. Ou dentro da sua rede social, você mapeou toda a sua persona e você tá fazendo ali ver se as pessoas estão seguindo. Se as pessoas estão seguindo o seu passo a passo, mas olha que parada legal. Então aqui a conformidade é elas executando. Se elas estão aqui, ó, se elas estão seguindo, mas elas não estão tendo resultado, então ela vai chegar aqui em cima, ó, porque ela está seguindo, mas não está tendo resultado. Então ela está indo só para cima, ela não está indo para o lado. Então o que ela vai fazer? Ela vai questionar os teus métodos. Ela vai falar assim, ó, não sei se esse método aqui vale tanto a pena não. Ou então aqui, ó, ela não está seguindo nada do que tu falou, mas ela está tendo resultado. Então ela vai chegar aqui. Aí ela vai falar, eu não segui nada do que ele falou e estou tendo resultado, ela vai questionar o teu método. Então, se as pessoas que estão lá dentro do seu método de storytelling chegar nesse ponto aqui, ou seja, está seguindo o que você falou e não está tendo resultado, ela vai questionar. Ou se ela não está seguindo, mas continua tendo resultado, ela também vai questionar o seu método. E aí, qual que é a outra possibilidade? Ela não está seguindo e não tendo resultado. Então, o que ela vai falar? Eu não estou tendo resultado porque eu não estou seguindo. Então, ela vai o quê? Validar o teu método. Mas, o ideal é o quê? É ela seguir e ter resultado. Então, ela vai estar nesse quadrado aqui e aí você vai saber que a sua métrica está certa. Então, esse quadrado aqui ele é bem interessante para você conseguir mapear o seu negócio. Voltando lá, conformidade é o comportamento. Se ela está seguindo o que você pediu e não está tendo resultado, ela vai questionar. Se ela está seguindo e está tendo resultado, ela vai vir para cá, ela vai validar o teu método. Se ela não está seguindo, mas ela está tendo resultado, ela vai questionar o teu método. E tudo isso é bom, tá? Porque se ela não está seguindo e ela está tendo resultado, você tem que reavaliar o seu método. Você tem que ver, não, realmente, pode ser que o método que ela está aplicando seja melhor do que o meu, eu posso aplicar para o meu método ficar melhor ainda. Entendeu? Tudo é uma questão de melhorar para que o seu processo fique cada vez melhor. Então, quanto menos vaidade você tiver dentro do seu processo, melhor. Beleza? Então, essa aqui é uma análise de gestão de métrica, então fica muito fácil você identificar se está no caminho certo. Isso aqui ele é bem utilizado para o seu processo de construção de curso. Se você vai ter lá a experiência do cliente e o sucesso do cliente. Dentro do sucesso do cliente, você vai ter que alcançar alguns resultados. E aí, se aquele método que você está aplicando realmente funciona, o que acontece? Você vai validar o seu modelo. Se a pessoa está seguindo uma coisa totalmente diferente do que você está ensinando e ela está tendo resultado, o que você precisa fazer? Questiona o seu método, vai atrás da pessoa e vê o que ela está fazendo. E aí, se ela está seguindo tudo e não está tendo resultado, aí você tem que questionar seu método. Massa, né? Essa parada aqui é muito massa. Vai te ajudar bastante. Beleza? Te vejo na próxima aula. Valeu!